Olá, alma abençoada, que alegria ter você aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma interpretação do mapa astrológico da lua crescente da lunação de Leão de 2022 e também vou fazer uma leitura de cristais, que é chamada de cristalomancia, com escolhas para você sintonizar a sua intuição e realizar as suas magias, os seus rituais, com maestria e usando as energias que os astros têm à sua disposição da melhor maneira para que você possa manifestar aquilo que está no seu coração e na sua alma com facilidade, alegria e glória. E lembrando que as leituras de cristais são atemporais, então você pode assistir qualquer leitura de qualquer um dos vídeos de cristalomancia aqui do canal e você vai receber os aconselhamentos para o próximo ritual que você desejar fazer. Então, para nós abrirmos essa energia e estabelecermos a nossa sintonia, primeiramente, nós vamos estabelecer a conexão com essa egrégora espiritual. Então, eu vou pedir para você respirar profundamente. Se você quiser, pode fechar os olhos e continue respirando. Então, primeiramente, eu agradeço aos seus guias espirituais por terem trazido você até aqui. E agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência. E agradeço a todos os seres de luz que trabalham nessa egrégora oracular, agradecendo por tornarem possível o acesso a esses conhecimentos a partir aqui do nosso planeta Terra. E eu peço que essas entidades de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento, para esse trabalho, tanto para a leitura e interpretação astrológica, quanto para as leituras de cristais, para a cristalomancia. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam e que nos abençoem, que abençoem esse momento, esse trabalho e a nossa conexão. E peço que sejam abertos de fato os canais de conexão da nossa intuição com as leis divinas, em especial a lei da verdade, a lei da compaixão, a lei da misericórdia, e as leis do tempo. E peço que sejam abertos também os nossos registros akáshicos e que seja permitido a conexão com os registros de Gaia para que possamos receber o conhecimento e as informações melhores, mais elevadas e mais adequadas para este momento e para que possamos compreender as informações que a espiritualidade tem para nos oferecer, para que seja possível nos empoderar dessas energias, para que seja possível manifestar aquilo de melhor e mais elevado que existe em nossas almas e nossos corações. Gratidão, gratidão, gratidão. Então vamos para a leitura astrológica. E antes de eu falar sobre a lua crescente especificamente, o que é importante você entender é o seguinte. Aqui eu não vou falar tanto sobre aspectos específicos, posicionamento de planetas, porque o objetivo dessas leituras é acolher as energias, principalmente de quem não tem conhecimento do próprio mapa ou conhecimento de astrologia, mas se você tem algum conhecimento e se você quiser saber os aspectos técnicos, aqui embaixo eu deixo sempre as principais informações sobre a Lua, aqui na descrição do vídeo, para que você possa saber exatamente o dia, o horário, os aspectos principais que são mais relevantes para essa interpretação desse momento. Então, dito isso, nós entramos agora na energia de uma lua crescente, ou seja, uma lua que está aumentando o seu tamanho no céu e que traz uma perspectiva de nutrição das sementes que foram plantadas na lua nova. Então, se você não assistiu o vídeo da lua nova, depois de terminar de assistir esse vídeo, assiste também o vídeo da lua nova para você poder entender a lógica dessa lunação e para você poder entender também o que vai fazer mais sentido você cultivar daqui para frente na sua vida. Porque a energia dessa lua está junto com o nó do sul em Escorpião. Então, essa lua já está trazendo um despertar de algumas coisas que talvez estivessem esquecidas no nosso lado sombra. Isso não significa necessariamente que são coisas ruins. Significa que são coisas que estavam ocultas, escondidas. A gente precisa tirar da cabeça essa ideia, essa crença limitante, horrorosa, de que só porque é sombra é ruim ou é do mal. Ou é, sei lá, maléfico, nefasto, ou qualquer adjetivo que você quiser dar. Porque não é.
Essa dicotomia de bem e mal é uma estratégia de dominação da sociedade que foi imposta principalmente pelo cristianismo. Então, é importante entender isso porque os antigos e muitos povos aí ao redor do mundo não tinham essa noção de certo e errado, bem e mal, dicotômicas igual a gente tem hoje. Então, por exemplo, os povos africanos trabalhavam em uma perspectiva de que aqui eu estou para viver e ser feliz. Então não tem o julgamento do que é certo fazer ou do que é errado fazer. Existe a perspectiva de que eu estou aqui para ser feliz. Então, o que as pessoas fazem, olhando pelo julgamento moral cristão, então fala, nossa, aquela pessoa está fazendo uma coisa que é do mal. Mas é do mal para quem? É do mal para aquela pessoa e para as pessoas que estão à volta dela? Ou é do mal para quem está olhando de fora? Porque se é do mal para quem está olhando de fora, então desculpa, mas você não devia nem ter opinião. Por quê? Se é você que está se incomodando, então o problema é seu. Entendeu? E essa que é a dica dessa lua. Então, se tem alguma coisa que você sinta que está te incomodando, em qualquer aspecto que seja, porque a gente tem Lilith junto com o Sol, a gente tem uma quadratura T, assim, bem fortalecida, justamente por aspectos de ressonância também. Então, é uma lua que eu já sabia que essa lunação de Leão ia ser bem desafiadora, e não é à toa que as energias realmente aparecem no momento não só da interpretação, mas que depois na prática do dia a dia. Eu mesmo assisto os meus próprios vídeos e eu sei que eu me reconheço muito nas energias que estão acontecendo. Às vezes eu também não sigo os meus próprios conselhos, tá? Eu vou deixar isso já bem claro aqui também, porque é muito fácil eu vir aqui falar e me colocar nesse lugar de astrólogo, de uma pessoa que entende de espiritualidade e tudo mais, e aí as pessoas me olham e acham que eu sou a pessoa, nossa, o Matheus deve viver ali no Nirvana, né? Mas não, o Matheus também se irrita, o Matheus também fica puto com umas coisas, o Matheus também às vezes não gosta de determinadas coisas que acontecem, o Matheus também, enfim, às vezes passa por situações complicadas. Então, é importante você entender que ninguém está isento. Então, a primeira energia que eu já comecei a resgatar aqui foi justamente essa, do quê? De alguma coisa que está em você, que está no seu aspecto sombra. Esse é o momento de algumas dessas coisas virem para a superfície, não é tudo, porque, enfim, a nossa sombra é praticamente infinita, mas existe alguma coisa, existe algo da sombra que precisa vir para a superfície para poder ser resgatado. Então, eu acredito, pela minha experiência com astrologia e com magia, e também com espiritualidade, eu sinto que é uma coisa kármica, tá? É alguma coisa um pouco complexa e que gera algum tipo de vamos chamar de entrelaçamento quântico, tá? Na falta de um termo melhor, mas vamos chamar de entrelaçamento quântico, que significa o quê? Que é quando uma coisa, que algumas pessoas chamam de karma, ou seja, um evento que aconteceu, seja numa outra encarnação, ou seja, realizada por algum outro fragmento do seu próprio eu superior, em alguma outra linha do tempo, alguma coisa assim, mas é um evento em algum lugar do tempo e espaço que ressoa com alguma coisa de agora e gera um impacto negativo. Gera uma questão de sombra, mas que aqui particularmente é um aspecto de dor. Então, esse aspecto de dor que vem desse entrelaçamento quântico, que vem dessa multidimensionalidade, chega aqui até você, você sente essa dor, você ressoa com essa dor e você acha que aquilo é seu, e você toma aquela dor para você, e aí essa lua tá vindo para revelar isso e para trazer essa dor para a superfície, inclusive, no caso de você nem saber do que eu tô falando, de você nunca nem ter sentido nada dessa dor, de você nunca sentir essas coisas que vêm do nada, a grande questão aqui é o quê? É que pode surgir do nada, essa que é a questão, pode surgir do nada, uma situação, ou uma dor, ou um problema, que vem de dentro para fora, principalmente, mas que é uma coisa que machuca, e aí então, essa dor, esse sofrimento, essa coisa toda, está vindo justamente para poder processar uma energia da sua multidimensionalidade. Por isso que eu falei de entrelaçamento quântico. Por quê? Quando você trabalha algum aspecto de cura seu, principalmente porque a lua está em escorpião, então essa é uma lua de cura, tá? Então, se a lua já está trazendo perspectiva de cura, e se vai vir uma coisa aqui que está doendo, então é para quê? É para cicatrizar. Então não é para você também sentir a dor e ficar assim, ai meu Deus, está doendo, ai socorro. Por quê? A energia de leão também pode ser uma energia extremamente dramática. E principalmente considerando os temas dessa lunação e tudo que eu falei no vídeo da lua nova, considerando tudo isso, que pode ser muito que haja aquela necessidade de falar, não, eu quero, sabe, viver a luz, eu quero, sabe, viver bem, eu quero estar de boa, eu quero minha prosperidade, não sei o quê. Aí a pessoa fica no quero, e aí a pessoa só vive mais do mesmo.
Porque ela fica repetindo determinados padrões que provavelmente já vem de um entrelaçamento quântico de algum lugar, então talvez até um outro fragmento do seu eu superior, ou você em uma encarnação passada, em outra linha do tempo, vai saber o que aconteceu. Né? Eu tô aqui para elaborar hipóteses, eu não estou aqui para dizer exatamente como o universo funciona, porque ninguém sabe. Então, quem se propõe a falar com uma verdade absoluta, eu sinto muito, mas assim, eu tenho as minhas dúvidas. Até nas coisas que eu estudo, que eu acredito que fazem sentido, eu mesmo ponho em dúvida as coisas que eu acredito. Porque eu sei que uma hora ou outra pode mudar, pode vir uma descoberta que vai, enfim, trazer uma grande revelação e mudar a nossa perspectiva sobre tudo que a gente sabe. Então, o que a gente sabe hoje, o que a gente entende hoje, e o que dá para perceber de toda essa multidimensionalidade, e o que a gente tem até como uma coisa factual, que muitas pessoas sentem, ainda que não seja cientificamente comprovado, é justamente que a gente tem um campo psíquico que está cheio de coisa que a gente não conhece. Existe o nosso DNA, que tem 90%, se eu não me engano, mais ou menos por aí, que até os cientistas chamavam de lixo no nosso DNA, porque não se sabia para que servia e achava que não servia para nada. Aí você pensa, para que você vai ter 90% de um DNA de um ser vivo que não vai servir para nada? Então, para que ele existe? Então, quando a gente para refletir sobre algumas coisas, a gente pensa, tá, tem que ter um motivo, né? Tem que ter um porquê. Mas enfim, então vamos resgatar aqui a linha do raciocínio. Então, nessa multidimensionalidade toda, que é uma coisa que cada vez mais as pessoas têm conseguido entender a ressonância disso, e que têm conseguido perceber que faz sentido ter existido alguma coisa antes, ou vir a existir alguma coisa depois, ou antes e depois nem serem mais lineares igual a gente entendia até esse momento aqui tridimensional enfim, do planeta. Então, se está acontecendo alguma coisa lá, e um padrão já está se repetindo ali, aquilo está, de alguma maneira, conectado com os seus registros akáshicos. Porque faz parte da sua própria multidimensionalidade. Porque tem uma ressonância com o seu eu superior. Então, se aquilo já está acontecendo ali, e aí aquilo vem para você aqui agora, é porque ali já saturou naquele outro lugar. Então, assim, a bola foi jogada para você. E aí, você precisa saber como que você vai lidar com isso. E essa lua crescente está trazendo justamente esse ponto. De falar assim, é sombra, ou seja, é desconhecido. Mas no momento em que vem a luz, você tem o poder para fazer alguma coisa com aquilo. Então, quando você começa a entender que as coisas nunca vêm do nada, porque não é do nada. O nada, na verdade, o próprio conceito do nada já é uma coisa paradoxal. Então não tem como uma coisa vir do nada. Ela meio que já está criada em algum lugar, ela já existe. Tanto que existe um conceito, e que é uma diferença muito grande, entre nada e vazio. São duas coisas diferentes. Vazio é espaço. Agora, nada não é nem espaço. Então a gente não consegue entender, por exemplo, a ausência de espaço. Quando a gente pensa em ausência de espaço, a gente pensa, na verdade, no vazio. Então, toda essa dinâmica que a gente tem, paradoxal dentro da nossa cabeça, olhando aqui para esse mapa, o que a Lua está trazendo de compreensão, de consciência e de energia para ajudar a nutrir tudo aquilo que a gente quer manifestar a partir da nossa essência espiritual e dessa energia leonina poderosa que está vindo aqui, é justamente que você precisa deixar as coisas virem, porque já está no seu histórico espiritual de qualquer jeito, então mesmo que você não lide com isso, vai continuar existindo. Então, a partir do momento em que aparece, você tem condições de mudar aquela energia, você tem condições de refazer alguma coisa, e aí você pode mudar a sua vida. E você pode mudar a sua energia, você pode melhorar muita coisa. E agora, principalmente com Júpiter entrando no seu movimento retrógrado oficialmente, nós vamos começar a ter que repensar a forma como nós agimos e a forma como nós realizamos as coisas a partir da nossa consciência. Porque Júpiter traz uma consciência expandida. Júpiter tem uma ligação com conhecimentos superiores, com religiosidade, com espiritualidade também, mas traz uma questão assim de nós olharmos a partir de uma perspectiva muito madura, muito mais, vamos colocar assim, de maestria diante de uma coisa. Então, quando Júpiter entra retrógrado num signo como Áries, então ele vai falar, olha, não é o momento de você ficar simplesmente metendo louco e sair fazendo as coisas sem pensar, e você simplesmente também achar que o seu processo de cura vai ser oba-oba e que você vai fazer de qualquer jeito e que vai estar tudo resolvido. Aqui é um momento de você entender que para você expandir, você não pode ter impulsividade. Porque senão você vai acabar metendo os pés pelas mãos e fazendo coisas das quais você vai se arrepender depois. Então a dica aqui dessa lua, para mim, é muito clara. Principalmente porque também a gente está começando a sentir de novo, já nesse momento, eu já tinha comentado nos primeiros vídeos aqui do canal, que a gente ia sentir a partir do segundo semestre as energias de
da quadratura de Saturno e Urano, que foi a marca de 2021, que fala realmente da dinâmica, o velho versus o novo, ou seja, aquilo que eu ainda estou me segurando do passado, que eu ainda fico carregando comigo, mas que agora eu preciso romper com essa barreira de uma vez por todas para poder inovar, renovar e para eu poder seguir para minha vida no futuro com uma energia diferente. Então, essa dinâmica do futuro querendo acontecer e o passado atrapalhando, tá voltando agora, já na perspectiva dessa lua crescente e até o restante da alunação, e depois na alunação de Virgem também, nós vamos sentir muito intensa essa energia. Então, é uma coisa, assim, tudo que está acontecendo no céu, tudo que está acontecendo no mundo, são ressonâncias justamente do que a gente precisa viver. São coisas realmente da nossa consciência coletiva que, de alguma maneira, veio para ser manifestada aqui, e se nós estamos aqui encarnados nesse momento vivendo tudo isso, é porque nós precisamos, agora, saber olhar para a nossa forma de ser e de agir no mundo e mudar isso. Para entender que para construir um futuro diferente, para construir um futuro melhor, para poder realmente deixar esse mundo melhor para as próximas gerações, a gente tem que fazer também por onde, né? Tem que realmente ter a dedicação aos nossos processos pessoais, porque se a gente não for uma pessoa, no caso, né, vamos falar uma perspectiva de eu, né, falar no singular. Então, se eu não me melhoro, como que eu posso achar que em um mundo melhor eu vou conseguir me encaixar? Se eu não mudar aspectos meus que são ressoantes e que conectam com as sombras do nosso coletivo hoje, então como que eu vou conseguir me preparar de verdade e estar na sintonia da nova era? Essa é a questão que essa lua está trazendo. Não adianta você querer crescer em uma perspectiva de ego e simplesmente, sabe, expandir a sua bolha achando que ela nunca vai explodir. Porque uma hora ou outra a bolha estoura. A gente precisa ter consciência do coletivo. E esse é um tema que também vai acabar surgindo nessa alunação leonina, justamente porque nós vamos ter uma dinâmica do Sol com Saturno, em algum momento aqui dessa alunação, que vai trazer para a superfície algumas coisas de falar assim, olha, então, é agora, sabe? Para você poder realmente brilhar do jeito que você pensa que você merece brilhar, então você precisa olhar para o outro lado, que é Aquário, olhar para o coletivo e pensar, tá, eu preciso me encaixar no todo, porque o mundo não gira em torno do meu umbigo. E é sobre isso, essa lua. E essa foi então a interpretação astrológica. Eu tenho achado muito interessante como as energias e as mensagens têm vindo de uma maneira muito mais fluida e muito mais direto ao ponto, assim, trazendo praticamente uma aula espiritual. E, inclusive, eu aprendo muito com os meus próprios vídeos, porque tem coisas que eu falo aqui que é, assim, um momento da sintonia, e eu realmente, assim, eu não sei se aparenta tanto isso no vídeo, mas tem alguns momentos em que eu me sinto um pouco em transe. Então, tem coisas que eu me ouço falando depois, e que eu falo assim, nossa, eu sei que sou eu que tô falando, porque eu não tô incorporado de nenhuma entidade aqui pra falar, mas é uma coisa muito curiosa. Enfim, uma curiosidade aí pra você que tá me vendo agora entender um pouco do processo aqui de estar desse lado da câmera fazendo esse trabalho. Mas enfim, então vamos agora para a leitura de cristais. Então você vai escolher entre o elefante ou o dragão. Lembrando que você pode escolher as duas. Se você sentir que as duas leituras são para você hoje, tá tudo bem. Escolha os dois e tá tudo certo. Então vamos lá. Escolha elefante ou dragão. E vamos começar com a leitura do elefante. Certo. Então vamos lá. Opa. Então vamos lá. Eu peço às entidades responsáveis por esse trabalho da cristalomancia que abram os portais para esse trabalho e que conectem a nossa intuição com as leis divinas, e peço que sejam abertos os nossos registros acásticos para que a verdade superior seja revelada e para que a espiritualidade possa se manifestar através desses cristais, trazendo a revelação da verdade e trazendo também a abertura de caminhos e o ancoramento das energias de prosperidade na vida de quem está me ouvindo neste momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Certo. Deixa eu só confirmar que pedra que é essa aqui. Tá. Ok. Então é o seguinte. Para você que escolheu o elefante, nós temos aqui uma energia
um tanto curiosa, por um lado, mas que me remete um pouco a uma sensação de... Sabe quando você já tá naquele ponto de tá, assim, a uma gota do copo transbordar? É um pouco essa sensação que eu tô captando aqui. Eu sinto que você tá já em um momento de muita saturação de energia, e eu sinto que você tá precisando de um alívio. Eu sinto que você tá precisando de um tempo para respirar, principalmente. Então, a dica aqui para você, primeiro, é você criar um hábito de ou meditação, se você puder, e se você conseguir ter disciplina para isso, é interessante você fazer meditação. Ou então, você pode baixar um aplicativo. Eu não sei exatamente um aplicativo para indicar por nome, mas eu sei que tem uns aplicativos que despertam de tantas em tantas horas para lembrar a pessoa de respirar. Então, é uma prática, inclusive, de alguns templos budistas, alguns templos Hare Krishna, tem essas filosofias orientais que trabalham bem assim com meditação, tem essa prática de, por exemplo, todo mundo tem atividades para realizar. Seja no templo, seja ali, sei lá, às vezes no restaurante, às vezes em qualquer outra coisa ali ao redor do templo. E aí o que acontece? De vez em quando, ao longo do dia, de tanto em tanto tempo, tem alguém que fica responsável por bater o sino. E aí quando o sino bate, todo mundo tem que parar tudo o que está fazendo. Não importa se vai cortar a linha do raciocínio, mas tem que parar. Para tudo o que está fazendo e respira. E fica 1 minuto respirando. E depois o sino toca e aí vida normal. E volta os afazeres normalmente. É uma prática muito interessante. Eu sugiro que você faça um teste de fazer isso. Eu já tentei, eu sei que foi uma coisa que foi um gatilho muito grande para minha ansiedade, mas eu sei o quanto é uma prática importante. Mas é que também quando eu tava fazendo isso, vou compartilhar bem rapidinho. Eu tava em uma oficina de fazer japamala. O japamala é um rosário, né, um terço oriental, e que tem 108 contas e tudo mais. E aí então... O propósito de todo o exercício e da oficina como um todo era cada pessoa fazer o seu próprio japamala. Então, eu tinha que ficar contando as bolinhas e colocando as bolinhas dentro da linha e ficar contando. E aí o rapaz ficava cantando uns mantras, aí ele parava o mantra e ele tocava o sino e tinha que respirar e tinha que parar e tinha que largar o japamala e colocar no chão, assim. Aí eu ficava assim, ai meu Deus, eu vou perder a conta. Então pra mim foi uma coisa um pouco complexa por conta disso. Porque pra mim com números, assim, eu sou muito sistemático, então eu não gosto de perder a conta. Aí ao invés de eu focar na respiração, eu focava em lembrar o número pra eu não ter que contar tudo de novo depois. Enfim, mas é uma prática interessante que você pode fazer. E inclusive eu vou já colocar pra mim mesmo essa intenção de eu tentar fazer isso também. Tentar não, né? Mas de eu fazer isso, porque... realmente é algo para ajudar a mente a trabalhar numa outra perspectiva de atenção. Vale a pena você fazer essa experiência. Enfim, e aí então, por que eu tava falando de tudo isso e tudo mais, né? Porque respirar é muito importante e porque eu sinto você precisando de um pouco mais de espaço em você. E eu sinto que, principalmente, para quem tava passando por alguns problemas familiares ou algumas coisas assim, eu sinto que tem uma energia dissipando, eu sinto que tem alguma coisa... fluindo um pouco mais para longe de você, mas que ainda parece que tem uma certa confusão, ou ainda parece que algum probleminha, alguma coisa que está desajustada um pouco perto de você. Então, a sugestão que eu dou é que você coloque no seu próximo ritual uma intenção de afastar de você os problemas e conflitos familiares, principalmente dos ancestrais, porque eu sinto aqui que, enfim, tem energia que não presta, que já é bom você jogar fora mesmo. E eu sinto que tem muita coisa melhorando pra você. Eu sinto que tem coisas, inclusive, questões kármicas, questões de outras encarnações, questões relacionadas às leis divinas, coisas que não foram cumpridas, contratos que não foram cumpridos em outras encarnações e coisas desse tipo, que estão vindo aqui para um processamento. Então, se você ainda não fez a reversão kármica, que eu falo sempre aqui nos vídeos, faça. Se você não sabe do que eu tô falando, nos últimos 10 segundos vai ter a referência. Portal 22022022. Tem toda a explicação lá. E aí você vai conseguir trabalhar com a sua energia para você ter um perdão kármico, ou seja, um perdão a partir da lei divina e da justiça divina, para que você consiga processar as energias kármicas mesmo e para que você tenha uma abertura um pouco maior. Porque eu sinto aqui, principalmente essa região aqui do coração, que é justamente onde a gente tem uma noção de quando dói a alma. Se você pensar onde dói a alma, e se você pensar assim, realmente, pensa nisso que eu tô falando agora. Se você pensar, minha alma está doendo, em que parte do seu corpo que isso sente?
A maioria das pessoas sente aqui na região do coração, aqui nessa região mesmo do chakra cardíaco, porque aqui nós temos um chakra que é a ponte entre os chakras sutis, aqui o laríngeo, o terceiro olho e o coronário, e os três inferiores, que são o plexo solar, depois o sacral e o básico, né? Enfim. Então, os chakras mais densos e os chakras mais sutis. Então, o coração é a ponte entre o céu e a terra, por assim dizer. Então, o que eu sinto aqui é você com esse nível aqui do coração um tanto travado, assim, sabe? Um tanto congestionado. E eu sinto que o seu processo daqui pra frente é você focar na sua cura. Porque eu sinto que pra você, se você estava com problema de relacionamento, vai acabar. Se você estava com problema financeiro, vai acabar. Então você não precisa se preocupar com nada dessas coisas da matéria, dessas coisas mundanas, assim. Ai, carreira, né, trabalho, pessoa, né, o cônjuge, ou então filho, essas coisas. Nada. Eu sinto que aqui é o momento mesmo de você se dedicar às suas questões espirituais, às suas questões kármicas principalmente, e em você curar a sua energia para você poder caminhar para um futuro mais brilhante. E eu sinto aqui que esse futuro já é muito palpável para você, mas vai ser importante você realmente se dedicar ao seu próprio processo. Para quem estava com problema financeiro, olha, esquece, tá já vindo aqui uma energia de muita abertura, está sendo ativada uma energia de prosperidade, lei da atração. Então, se você quiser reforçar, colocar intenções no seu ritual para reforçar tudo isso, fique à vontade. Mas, enfim, eu só sinto aqui que é o momento mesmo de você se dedicar à sua parte mais espiritual. E a você se dedicar, inclusive, se você sentir que isso faz sentido para você se dedicar, inclusive, ao seu desenvolvimento mediúnico. Porque pode ter alguma abertura interessante, principalmente para poder ajudar você a liberar algumas tensões e algumas energias até do corpo físico. Então, se você, inclusive, tem algum problema genético, eu sinto que pode ser que ao longo desses próximos meses ou alguma coisa assim, você pode sentir até algum alívio ou alguma questão nesse sentido. Ou então se você nasceu com algum problema ou alguma coisa assim. Claro, tem que ter também um bom senso para interpretar isso que eu tô falando, tá? Porque se tem uma pessoa também que nasceu com alguma questão que é cromossômica, né? E que gera por exemplo, uma diferenciação física, né? Do fenótipo da pessoa. Né? A pessoa não vai do nada, né? Acordar de um jeito e acordar com a cara diferente, mas se for o caso, né, de, por exemplo, tem um histórico de, sei lá, de câncer, tem um histórico de não sei o quê, e aí você já estava suspeitando que tinha alguma coisa. Aí, então, muito provavelmente, o caminho de cura vai abrir nesse sentido, tá bom? Então, não tem muito mais do que eu falar dessa leitura pra você, a única coisa mesmo é pra você realmente se dedicar. E eles estão pedindo pra reforçar muito isso aqui pra você, que é pra você se dedicar, e para você buscar meditação, principalmente, tá? Para você liberar bem a energia, porque eu sinto aqui que você já se sobrecarregou demais e com muita preocupação com coisas que você não vai mais precisar se preocupar daqui para frente. Então, olhe realmente para você, pro seu eu interior, pro seu espírito, para você poder soltar a sua energia e para que a cura possa chegar para você. Então, essa foi a leitura de quem escolheu o elefante. E agora, nós vamos para a leitura de quem escolheu o dragão. Então vamos lá. Para quem escolheu o dragão, eu peço às entidades responsáveis pela cristilomancia que abram os portais para esse momento e que sejam conectadas as energias das leis divinas com a intuição, e que haja abertura dos registros acásticos para que a verdade superior seja revelada através da espiritualidade, através desses cristais. E eu peço que todas essas energias se manifestem aqui, abrindo os caminhos de quem está me ouvindo neste momento e ancorando a prosperidade na sua vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha só, tem uma coisinha aqui que pulou para fora do tabuleiro. E temos algumas energias um tanto curiosas, para não falar outra coisa, porque eu sinto aqui algumas questões, principalmente para quem estava com problemas financeiros e problemas espirituais, assim, por exemplo, de saber. Aí é no caso de você já saber, tá? Se você já suspeitava ou se você sabia de alguém que estava te perseguindo, de algum processo de obsessão espiritual, ou de você ter sentido
a ativação de alguma energia negativa, de alguma magia negativa. Não, isso que eu tô falando não significa que foi alguém externo que fez alguma coisa com você, mas isso pode ser um retorno kármico, isso pode ser alguma coisa que veio e que te prejudicou durante um tempo e que deixou a sua vida assim, num caos, sabe? E numa coisa muito pesada. Então eu sinto esse peso aqui, eu sinto que teve alguma coisa muito, assim, complexa, sabe? Que você teve que lidar. E agora é o momento de você resolver essas questões, principalmente de obsessão espiritual e coisas desse tipo. Então esse é o momento de você passar praticamente por uma desobsessão. Então, aqui pra você, faça a reversão kármica. Faça o que for necessário para você poder liberar as energias. Se você não sabe do que eu tô falando, se você não entende sobre processos de trabalhar com karma, então, o primeiro passo, como eu falei, é a reversão kármica. Se você não conhece ainda, se você não sabe do que eu tô falando, então, no final do vídeo, nos últimos 10 segundos, tem a referência. Portal 22022. Nesse portal, nesse vídeo, tem tudo explicado do que você precisa fazer, de como que o processo funciona, para você poder realmente trabalhar bem com a sua energia. E, para quem já fez reversão kármica, para quem já tá no processo, de repente, aí comigo, que já conversa comigo, que já me segue há um tempo, que já tá ouvindo esse burburinho da espiritualidade falando pra você, mas você já fez e ainda não resolveu muito bem, então pode ser necessário para você entrar um pouquinho mais fundo nesse processo de limpeza kármica, e no momento em que esse vídeo vai ao ar, eu não tenho certeza absoluta se o trabalho de... se a parte 2 do trabalho kármico já vai estar liberada, mas se não tiver, eu coloco você na lista de interesse ali pra gente poder trabalhar com essa energia, mas se você estiver assistindo isso em algum momento um pouco mais no futuro, provavelmente esse trabalho já vai estar liberado. A minha projeção, na verdade, é que pra Lua Crescente de Leão o trabalho já esteja liberado. Eu gravo sempre esses vídeos com antecedência, tá? Então eu não sei em que momento tridimensional que as coisas realmente vão se desenrolar a partir do momento em que eu tô gravando, tá? Mas é um projeto que já está em andamento, já é uma coisa que está sendo trabalhada de uma forma oculta, pelo menos nesse momento em que eu tô gravando, né? Já está sendo trabalhado de uma forma um tanto oculta com as pessoas no Instagram, e ali eu estou fazendo alguns testes com as pessoas, tem pessoas ali agora, eu posso revelar, porque provavelmente esse trabalho já vai estar liberado. Mas tem algumas pessoas ali que estão sendo como se fossem pontos de referência pra mim, que estão interagindo ali comigo, que eu estou observando o quanto que as energias estão funcionando para algumas pessoas. Inclusive, se você é uma dessas pessoas e você sabe que você é uma dessas pessoas, eu te agradeço por você me dar os feedbacks e por você trazer esse retorno mesmo da energia para mim, para eu saber como que a energia está sendo processada, como que as coisas estão sendo trabalhadas. Mas é isso. Aqui eu venho trabalhando mesmo com uma perspectiva espiritual bastante elevada, para poder trabalhar exatamente com aquilo que as pessoas precisam para poder se libertar de todas essas energias, sejam de vidas passadas, né, encarnações passadas, ou de entrelaçamentos quânticos, ou então de questões deficientes, por assim dizer, do campo multidimensional, do campo ligado ao eu superior. Então, todo o trabalho que está vindo aqui nesse canal e que está vindo de forma particular na plataforma do meu site e tudo mais, está vindo mesmo para poder tornar, primeiro, tratamentos energéticos, mas para tornar esses tratamentos mais acessíveis. Então o que eu vejo aqui é justamente isso, que você precisa aproveitar as oportunidades que você tem. Porque aqui eu falei já no comecinho sobre questões financeiras, que financeiro é também um problema aqui para você, que está assistindo essa leitura ainda. Então, justamente por isso é que eu tenho trabalho gratuito. É justamente por isso que eu faço questão de disponibilizar uma coisa que é potente, que dá certo, que eu já vi dar certo comigo e com muitas pessoas ao meu redor, porque se eu ficar também só preocupado, vamos dizer assim, com o que eu vou ganhar disso, então, que tipo de espiritualista sou eu? Então, é claro que eu vou sempre fazer o meu melhor para poder oferecer um trabalho de qualidade aqui. E é isso que eu quero que você entenda. Porque aqui, como eu vejo a sua situação muito parada, principalmente no sentido financeiro, no sentido espiritual também, algumas questões travando. Eu vejo você já praticamente sem esperança em algumas coisas, sabe? Como se, sabe, nossa, a minha vida parece que saiu do eixo e eu não sei mais o que fazer, tá tudo parado e eu não tenho mais, sabe, otimismo, não tenho mais alegria de viver, sabe? Então, eu tô sentindo aqui nessa energia, por isso que eu tô falando tanto sobre o meu trabalho nessa leitura, que é uma coisa que eu não faço com tanta frequência. Geralmente eu só falo da reversão kármica e bola pra frente, sabe? Mas por quê?
Porque eu sinto que você precisa entender uma coisa. Não dá pra você também ficar querendo tudo de graça. Porque se você tá passando por um problema financeiro, ok, eu entendo que as pessoas realmente passam por situações, o mundo está passando por um momento de crise e tudo mais. Mas se você não dedicar, que seja, sabe, uma moeda, pra você poder, sabe, falar assim, é o que eu tenho. Mas se você quer segurar até, sabe, tipo assim, um mínimo que tipo assim, que tem o potencial pra não te fazer falta, mas aí você acha que aquilo vai te fazer falta, então você repete um ciclo de escassez, assim, que mantém você achando que, por exemplo, o problema vem de fora, que o problema vem, não, porque então o Matheus falou, não, então porque é magia, não, porque é alguém que me odeia, é porque é o olho gordo, porque é inveja, é porque é não sei o que, porque é o fulano, porque é o ciclano. Então, por você ficar encontrando essas desculpas do lado de fora pra poder justificar o seu problema, aí você não resolve. E aí, por você não resolver, você fica sempre naquela energia de achar que os outros têm a obrigação de te ajudar. Só que, por exemplo, eu gosto de falar muito, assim, sobre a realidade das coisas, porque eu que tô aqui fazendo esse trabalho, recebo muito amor e muita gratidão de muita gente, e eu sou, assim, infinitamente grato por isso, de verdade, mas eu também recebo mensagens, às vezes, de pessoas que ficam querendo me pedir coisas assim de graça, desde leitura de cartas, ou então dica, ou a pessoa quer que eu interprete o sonho dela, umas coisas assim. Eu falo assim, gente, esse é o meu trabalho. Você tem noção de que esse é o meu trabalho? Eu já tô aqui fazendo um trabalho gratuito no YouTube, que é uma coisa que dá um super trabalho pra fazer, porque cada vídeo que eu gravo aqui, principalmente esses de cristais e tudo mais, leva quase 1 hora só pra gravar. Depois tem mais o tempo de editar, tem mais o tempo de processar, tem o desgaste do meu computador para poder processar isso, depois é o tempo para eu fazer a capa do vídeo, para deixar bonitinho, para poder entregar. Tem todo o sistema aqui, né, do meu estúdio, luz, som, microfone, a câmera, tem tudo aqui que é para poder entregar um trabalho de qualidade. E tem gente que ainda acha pouco. Tem gente que ainda acha que eu sou obrigado a fazer mais de graça ainda, sabe? Então, por que eu tô falando tudo isso aqui? É para que você não seja essa pessoa. E não só comigo, mas para que você não seja essa pessoa com ninguém. Porque se você for uma pessoa dessa ainda, eu tô dando aqui uma puta de uma bronca, gente, desculpa, mas assim, quando a coisa começa a vir, eu preciso falar. E eu tô falando de tudo isso primeiro, porque o restante da leitura é boa, tá? Eu prometo. Mas assim, eu tô dando essa bronca agora justamente pra você entender que é o seguinte, que enquanto você ficar sempre achando que os outros são obrigados a fazer as coisas pra você, e que você, não dando 1 centavo de volta, que você ainda vai ter o direito de continuar recebendo as coisas, sem você nem oferecer uma retribuição pra pessoa, então eu sinto muito, mas você vai acabar ficando num aprisionamento de escassez que vai ser uma coisa bizarra na sua vida. E você não vai querer isso. Entendeu? E eu tô falando isso justamente por quê? Porque a sua energia de manifestação, de prosperidade e tudo mais, está vindo para poder ser ativada. E eu sinto aqui uma energia de que as questões kármicas, as questões pesadas e tudo mais, contanto que você se dedique ao processo, de você realmente mudar a sua energia, aqui tem um potencial, assim, de uma grande cura acontecer pra você e de um grande milagre que vai fazer muita coisa destravar pra você na sua vida e vai ajudar, inclusive, você a começar a progredir na sua carreira, o que vai, por consequência, ajudar você a melhorar o seu nível de vida. Aqui não é só o dinheiro por si só, mas é você, por exemplo, sabendo administrar melhor os seus recursos, você consegue fazer mais com pouco até. Porque também não adianta criar aquela expectativa de que da noite pro dia, de repente você vai ganhar muito dinheiro, e se você não souber administrar aquilo, você vai ficar pobre de novo, entendeu? Então, aqui, a questão é inteligência, tá? É bom senso e inteligência. Se você não souber ter inteligência com a sua energia, o universo pode te trazer a cura que for, você vai voltar para a doença, porque você vai continuar se prendendo nos seus entrelaçamentos quânticos, nas suas questões kármicas, às vezes até em processos de magia que você fez contra outras pessoas em outras encarnações e que você não sabe, aí essas coisas estão voltando para você e aí você acha que é porque é inveja ou olho gordo ou é porque alguém te odeia, porque a culpa é sempre dos outros e nunca sua. Então, vamos assumir mais responsabilidade, porque aqui tá mostrando para mim que você precisa, de verdade, ter mais autoconsciência, e é por isso que eu foquei tanto, e principalmente porque aqui o ponto principal de problema é a questão financeira e de você não valorizar, às vezes, o seu próprio trabalho. Às vezes, por exemplo, vai que você é o tipo de pessoa que não sabe cobrar dos outros. Aí, quando você precisa pagar por um serviço, aí você também não quer pagar muito. Aí você acha que você não pode investir um dinheiro em alguma coisa, porque, não, porque vai me faltar, porque ninguém me paga muito. Aí, então, poxa, se você não se valoriza, como é que você quer achar, né, que você vai conseguir algum dia
poder pagar um serviço decente para alguém. Poder pagar um negócio que vai ser, sabe aquele tratamento, ou então, sabe, sei lá, aquele restaurante, ou então aquela viagem, aquela coisa, que você vai falar, nossa, isso eu realmente mereci, porque olha, eu paguei uma quantidade aí considerável, mas quanto que eu curti de eu poder saber que isso veio de mim. Porque eu mereço, porque eu vibro isso, porque eu tenho essa prosperidade em mim. É extremamente, assim, é uma satisfação imensa você saber que porque você vale muito, então você não ter medo de você pagar alguém por uma coisa de qualidade, meu, isso é libertador. Você não tem noção do quanto isso é libertador. E eu falo você não tem noção porque provavelmente você não tem mesmo. Porque aqui na energia tá muita coisa muito travada, e travada por coisa tão pequena. Travada simplesmente porque você não se enxerga com o brilho e o valor que você tem de verdade. Então, a dica aqui pra você é que você faça a reversão kármica. É o primeiro ponto. Segundo ponto, se você já fez reversão kármica, ou depois que você fizer a reversão kármica, entre em contato comigo para você saber do restante do meu trabalho. Porque não é caro, tá? Eu faço questão de tornar o meu trabalho acessível para as pessoas. Justamente porque eu quero que as coisas possam acontecer para as pessoas que cruzam o meu caminho e que confiam em mim o suficiente para poder contribuir para a minha prosperidade. Eu quero realmente que as coisas melhorem para você. Mas para isso, é claro que precisa ter um custo. Porque senão, como que você acha que eu vou conseguir entregar esse conteúdo gratuito, por exemplo, para outras pessoas que de repente estão ainda piores do que você? Então, contribuir para o trabalho de alguém, e principalmente para o trabalho, igual é o caso do meu trabalho, né? É uma forma de você entender que você vai estar contribuindo também para outras pessoas. Você não vai estar pagando uma coisa que é só para você. Você vai estar pagando para garantir que eu continue ajudando outras pessoas que estão em condições ainda piores, entendeu? Então, é importante você entender como a máquina gira. Aqui eu estou dando o exemplo do meu trabalho porque é o que eu tenho mais próximo de mim. Mas muitos outros lugares, muitos outros profissionais, muitas outras pessoas, muitos outros estabelecimentos fazem trabalhos de caridade, fazem outras coisas para poder ajudar a sociedade, para ajudar o coletivo. Então, a questão é, quando você se envolve e quando você entra na máquina, ou seja, quando você dá do seu para poder fazer essa máquina girar, então você entra no fluxo para aquilo retornar para você. Se você nunca investe, se você nunca abre a mão para poder dar para alguém, então como que você quer estar com uma energia apta a receber alguma coisa? Você não vai conseguir receber aquilo com qualidade. Entendeu? Então, me demorei bastante nessa interpretação que foi para poder esmiuçar bastante essa questão, porque isso aqui, tudo que eu falei, é, tipo assim, escassez, tipo assim, aulinha de escassez, para você entender que você precisa mudar o seu jeito de pensar. Você precisa mudar, inclusive, o seu jeito de agir, porque senão você vai ver a sua vida financeira sempre travada. E pra quê? Você quer prosperar? Então, comece a se movimentar. Se você não vai fazer porque você quer, faça por obrigação. Faça porque você quer ter mais. Porque aí, pelo menos, a coisa começa a acontecer. É melhor do que você continuar na estagnação por mais tempo, tá? E assim, como eu falei, o restante da leitura e todas as outras coisas, eu já comentei uma parte, né, que as coisas têm uma tendência aqui a melhorar bastante, então você pode focar em algum ritual, alguma coisa para abertura de caminhos, porque aqui eu sinto que também tem a questão de limpeza kármica, tem uma questão de perdão kármico para poder abrir os seus caminhos para o futuro. Então, de qualquer jeito, eu não tenho muito mais o que te recomendar além da reversão kármica, se você ainda não fez, né? Porque, assim, é o primeiro passo. O primeiro passo é você começar a movimentar a sua energia para você poder realmente abrir os seus caminhos para o futuro. Eu sinto que você precisa focar em alguma meta, algum objetivo que você sinta que você consegue alcançar. Porque se você não tiver alguma coisa para te motivar, você vai entrar numa energia de você, assim, de repente a coisa tá acontecendo, de repente você tá até sentindo a limpeza acontecer, mas aí você não vai ter muito o combustível para você dar o próximo passo na sua vida. E eu sinto aqui que muito mais do que só a limpeza, você precisa dar o próximo passo. E eu sinto aqui que você precisa dar o próximo passo diariamente. Que você precisa trabalhar na sua rotina, no seu dia a dia. Você precisa fazer as coisas numa perspectiva mesmo de, assim, entendendo que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Então, agora é o momento de você sair da letargia,
de você sair do marasmo, de você sair dessa energia de, sabe, não tô afim de fazer nada, de tá ali, sabe, na depressão, na coisa toda. É o momento agora de você sair disso, pra você cuidar mais de você cuidar mais da sua saúde. É o momento de você trabalhar melhor com a sua rotina, integrar hábitos mais saudáveis na sua vida também, porque enquanto você não cuidar melhor de você também, de que adianta você ter caminhos abertos, não ter obstáculo nenhum pra você superar, mas se você não tiver saúde também pra conseguir chegar lá. Então, são vários pontos aqui que estão aparecendo para você poder cuidar de você, para você olhar para o seu futuro, entender que muita coisa vai ser renovada na sua vida, tem muitas questões aqui que vão realmente passar por uma limpeza. Se você aceitar esse convite da reversão kármica e de entrar aqui nos trabalhos comigo, o jogo já está mostrando a abertura para você, entendeu? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que se você se dedicar ao seu processo pessoal, que você vai conseguir ter sucesso. Mas para você chegar lá, você precisa entender que é um processo. Não adianta você também sair desse marasmo agora e achar que você vai fazer as coisas mais ou menos durante uma semana e que daí tudo vai acontecer igual um milagre pra você. Você vai precisar ter consistência. Porque não adianta, né, você sair lá do fundo do poço e aí você ainda tá na beira do poço e aí você resolve se encostar no poço de novo, você vai voltar a cair, entendeu? Então, a bronca aqui, né, o conselho é muito claro. Inclusive, quem veio aqui pra dar esse conselho foi um guardião, né? Foi um Exu, no caso, né? Que eu me relaciono com os guardiões nessa perspectiva, né? E usando esse nome. Mas você pode entender guardião da forma como você quiser. Mas é um ser que trabalha com bastante seriedade para garantir que você cumpra com a sua proposta evolutiva. Os guardiões estão aqui para isso. Então, o guardião que apareceu aqui para poder dar a bronca, para poder dar a mensagem, ele tá olhando bem sério aqui assim e falando assim: olha, já deu de você ficar nessa mesma energia, e de você ficar sempre reclamando. Porque enquanto você não sair disso, eu sinto muito, mas você quer que eu faça o quê? Porque adianta um ser espiritual elevado vir, te estende a mão, e aí você tem medo de pegar a mão? Ai, não, tem medo, vai dar muito trabalho sair desse poço. Aí depois adianta você continuar chorando e resmungando que você tá lá no fundo do poço? Então, tenha bom senso. Tá? Tenha bom senso, tenha responsabilidade, trabalhe bem com a sua energia, porque o conselho aqui é muito direto e reto. Você precisa mudar. E você precisa mudar não é pra hoje, é pra ontem. Porque já passou da hora de você sair desse lugar onde você se colocou. E eu digo, não foi ninguém que te colocou aí. Foi você que se colocou nesse lugar. Então não adianta agora você reclamar. Não adianta você chorar. Você precisa respirar fundo, sair dessa letargia e fazer alguma coisa da sua vida. Se você precisar de ajuda, como eu falei, a reversão kármica já pode ajudar com bastante coisa. Mas se você precisar de ajuda profissional, busca um profissional. Busca um profissional da área da saúde, saúde mental. Procura um psiquiatra. De repente, se você tá com o seu cérebro que não tá produzindo neurotransmissor direito, vai, toma um remédio. Sabe? Pelo menos para você ter um ânimo para você sair de onde você tá. Pelo menos para você dar os primeiros passos. Depois que você conseguir dar os primeiros passos, aí depois é outra história. Aí você pode não mais tomar, e você pode ficar mais tranquilo ou tranquila, ter mais tranquilidade para viver sua vida. Mas num primeiro momento você precisa pensar o que está à sua disposição. Aqui eu tenho estratégias que são energéticas, espirituais e que podem ajudar muito. Mas tem pessoas que têm problemas realmente que são de disfunção química. Então, não necessariamente só a energia vai dar conta de ajudar em tudo. Porque cada pessoa tem uma constituição energética diferente. Para algumas pessoas resolve só energia, para outras pessoas não resolve. Então, se você precisar de um tratamento, busque um profissional qualificado da área da saúde para poder ajudar você, tá bom? E essa foi então a leitura de quem escolheu o dragão. Uma leitura um tanto intensa. Mas vamos lá então, agora para um conselho final. Para ver aqui se tem algum ritual, se tem alguma dica, alguma coisa. Para quem ficou aqui até o final, para quem escolheu as duas leituras, para quem, enfim, só resolveu aqui assistir essa última parte. Vou saber lá se você pulou toda a parte do vídeo para chegar aqui. Se você fez isso, não faça mais isso, por gentileza, tá? Porque isso daí acaba com a métrica do YouTube. Mas enfim, então vamos lá. É importante sempre assistir os vídeos do começo ao fim, tá? Assim você ajuda com a retenção e aí ajuda o YouTube a me ajudar também, tá? A gente tá trabalhando com robô aqui. Mas enfim, vamos lá. Então vamos ver qual é essa perspectiva. Eu já senti aqui qual que é a carta. Certo, paciência. Olha só que interessante. Eu sinto que para as duas leituras essa carta serve. Porque, enfim, a energia aqui tá pedindo muito mesmo para você silenciar, basicamente. Ter paciência, entender que os processos, alguns processos principalmente, são mais pesados e são mais longos, mais demorados. Então não adianta você querer ter pressa para fazer as coisas acontecerem.
Dê um passo de cada vez, tenha responsabilidade com a sua vida e faça as coisas com calma. Aqui nem é dica de ritual, aqui é dica de hábito mesmo. Ter paciência é um exercício diário, respirar é um exercício diário, meditar é um exercício diário. Então, não fique mais procrastinando você cuidar da sua saúde energética, psicológica, da sua saúde física também. Trabalhe com a respiração, trabalhe com você conectar essa paciência que tem muito a ver com a paz interior para que realmente a sua energia possa fluir da melhor e mais elevada maneira. Então, esse foi o conselho final aqui para você, essa foi a leitura astrológica, a leitura de cristais. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado, que você possa encaixar todas essas informações para realmente poder manifestar aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua alma, com facilidade, alegria e glória, da melhor e mais elevada maneira, para que realmente a prosperidade e a abundância possam brilhar e se manifestar na sua vida. E eu te agradeço mesmo de todo o meu coração por você ter ficado aqui comigo, por você ter decidido estabelecer essa conexão comigo, com essa egrégora e com essas leituras. Te agradeço mesmo e um beijo no seu coração.